Fala meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Resumão das Novelas. Eu sou o Regon e eu vim aqui a convite de uma pessoa muito especial. Eu acho que vocês já imaginam quem me convidou. Sim, a Chica me convidou para estar fazendo parte desse canal e estar junto com ela comentando com vocês cada acontecimento que vai acontecer nas novelas que vocês mais gostam. Exatamente isso, eu vou estar juntinho com a Chica para a gente desfazer os novelos de lãs, das tramas, artimanhas que essas novelas estão nos causando, né? Cada novela que a gente está amando ou às vezes nem amando tanto assim, não é mesmo? Então, antes da gente começar o nosso vídeo, a gente tem que chamar ela, né? Cadê a Chica? Ô Chica, você tá aí? Oi meus amores, e oi Regon, tudo bem? Tudo bem, Chica, e com você? Eu estou ótima, e obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu é que agradeço de você ter me convidado e eu espero corresponder à altura para a gente caminhar essa jornada aí no canal, né? Que o canal cresça cada vez mais. E Chica, me diz uma coisa, o que a gente vai ter hoje, né, na novela Garota do Momento? Que a gente está agora no nosso resumão semanal, né? Então, hoje vamos ter armadilha, tem separação, tem uma tentativa de desapropriação e um plot no final que ninguém esperava. Exatamente isso, Chica. Hoje, no nosso resumão semanal, a gente vai ter alguns pontos centrais aí na semana, né? O que eu anotei aqui que a gente vai ter, então, acho que essa semana a gente vai ser voltada muito para um acontecimento que vai ter no Gente Fina, né? E também aquela armadilha que o Juliano e a Zélia tramaram contra a Maristela, né? Vocês lembram que eles tinham trocado os remédios da Maristela, né? Então, essa semana a gente vai ter todo o desenrolado, o que vai acontecer com essa armadilha que eles criaram para a Maristela. E tem o caso da Celeste e do Edu também, Regon. É verdade, Chica. A gente também tem o caso da Celeste e do Edu aí que vai acontecer durante essa semana e a gente vai estar tudo desmembrando aqui para vocês um pouco do que vai acontecer nessa semana. Então, Chica, bora comentar um pouco? Bora! Chica, pode começar você, como diz, ladies first. Pode contar a primeira fofoca que vai acontecer nessa semana. Eu vou começar falando sobre a Clarice ter ido a Petrópolis. Vocês lembram que ela foi para Petrópolis para conversar com a Beatriz, depois que o Beto mostrou os quadros que ele e o Basílio encontraram? Sim, eu lembro. Vocês também lembram, né, o que aconteceu? O Beto e o Basílio encontraram os quadros lá no escritório do Juliano, aqueles que ele escondia, né, no armário, e o Beto resolveu mostrar para Clarice, e nisso ela pediu para o Beto levar ela para Petrópolis. E Chica, me diz uma coisa, será que a Clarice teve mais lembranças? Porque eu acho que ela vai ter lembrança, porque ela não... depois que ela viu a toalha, ela teve mais lembranças, né? Ela viu aquele oratório que tinha a foto do marido dela, né? O pai da Beatriz, que foi a mesma foto que a Carmen tinha mostrado para ela. Ela viu também um pouco do orfanato, né? A mesa, né? Como se fosse a continuação da lembrança que ela já teve, né? Então eu imagino que ela vai ter mais alguma lembrança quando ela chegar lá no orfanato. É isso, Chica? Ela vai ter mais alguma lembrança quando chegar lá? Então, isso eu ainda não descobri. O que eu fiquei sabendo é que o Juliano acaba desconfiando do sumiço da Clarice. E quando ela volta de Petrópolis, ele questiona ela sobre o seu paradeiro. Chica, e o que você acha que a Clarice vai falar para o Juliano, né? É óbvio que acho que ela não vai falar que foi para Petrópolis, né? Então, eu fiquei sabendo que a Clarice vai acabar conseguindo despistar o Juliano. Mas também isso, se a gente for ver, não é muito difícil, né? Não é muito difícil da Clarice despistar o Juliano. O Juliano acredita em tudo, né? Se for ver, ele não tem muita presença de espírito, né? Não é mesmo, Regon? O Juliano é muito bobão. Muito bobão. Ainda bem, né, Chica, que ele é bobão. Ô, Chica, agora eu vou continuar, então, da Clarice, tá? Vou aproveitar esse gancho que você deu, tá bom? Pode falar, Regon.
Tá. Então, o que eu fiquei sabendo, então, depois que a Clarice volta de Petrópolis, ela vai desabafar com a Teresa, né? Então, ela conta um pouco. Por isso que eu acho que ela teve mais alguma lembrança ali quando ela chegou em Petrópolis, né? E a Teresa, ela acaba questionando sobre a Zélia. Porque a Zélia não é irmã dela? Então, se tem alguma coisa aí, tem alguma coisa estranha, né? A Teresa é a amiga que a Clarice precisa, né, para desvendar esse mistério. E nisso a Clarice ela começa a dar uma investigada na Zélia e ela vai encontrar uma foto na bolsa da Zélia. Ah, provavelmente deve ser a foto do marido da Zélia. Provavelmente, Chica, deve ser sim a foto do marido da Zélia. E depois disso eu fiquei sabendo que a Teresa e a Clarice, elas vão fazer uma viagem. Que babado! Pra onde será que as duas vão viajar? Então, aí essa é a dúvida. Acho que para Petrópolis elas não vão mais, a não ser que elas vão de novo conversar vai conversar com a Carmen, com a Beatriz, mas acho um pouco difícil. Ou por Belo Horizonte, talvez elas vão para Belo Horizonte tentar buscar mais algumas informações, só as duas, ou elas vão para a cidade onde a Zélia morava, né? Eu não lembro agora onde o Basílio ele encontrou o endereço, né? Que ele foi para a cidade da Zélia. Agora eu não lembro se estava nessa foto, na parte de trás da foto, né? Com o nome Branca, né? Então agora eu não lembro exatamente onde o Basílio achou. Talvez elas vão até para a cidade da Zélia e falar até com o sogro dela, né? Igual o Basílio fez. Isso a gente vamos ter que assistir para descobrir. Chica, da parte da Clarice que eu tinha era isso. Você pode agora passar a próxima fofoca que a gente tem para essa semana. Regon, e olha só, vocês lembram que o Raimundo e a Lígia se beijaram? Sim, lembro. Foi depois daquela armadilha que ele fez, né? Os dois acabaram se beijando. Então, fiquei sabendo que o Raimundo e a Lígia acabam pensando um no outro. Os dois sempre pensam um no outro, né? Isso não é uma coisa muito da gente ter uma novidade. Mas, Chica, você acha que eles vão ficar juntos? Eu queria que ele ficasse com a Marlene. E você, Regon? Eu também, Chico. Eu acho que os dois eles têm mais a ver, se a gente for pensar, né? Até mesmo porque a Lígia e o Raimundo passaram momentos muito difíceis no passado, né? A não ser que isso seja uma coisa que eles têm que resolver e no final eles vão acabar juntos. Mas eu achava que ele tinha que ficar com a Marlene. Eu concordo com você. E vocês? Com quem vocês acham que o Raimundo vai ficar? E vocês aí? Com quem que vocês acham que o Raimundo vai ficar? A Chica ela já postou há um tempo atrás uma enquete para perguntar para vocês sobre quem o Raimundo vai ficar. Se vocês ainda não votaram nessa enquete, vai lá na aba de postagens e deixa o seu voto para a gente saber quem vocês acham, quem vocês querem que o Raimundo fique no final da novela, com a Lígia ou com a Marlene. Vai lá e já deixa registrado o seu voto. Vota lá, gente. Vota lá. Regon, agora eu vou falar do Érico. Pode falar, Chica. O que a gente tem essa semana do Érico? Vocês lembram que ele se apresentou no programa do Alfredo, né? Sim, eu lembro até depois da apresentação, parece que o Carlito desdenhou o Érico, teve tudo isso, né? Então, fiquei sabendo que o Alfredo acaba propondo ao Érico para ele fazer uma turnê como Verônica Queen. Eu imagino que ele vai aceitar, né, Chica? Então, vai sim. E tem mais, pois eu vou falar um pouco do relacionamento do Érico com o Carlito. Sim, temos a questão do relacionamento aí de pai e filho, né? Chica, melhorou esse relacionamento aí do Érico com o Carlito? Sim, melhorou bastante. Tanto que eu fiquei sabendo que o Carlito pede para o Érico aceitar o convite para a turnê. E mais, que logo depois o Carlito e o Érico comemoram o sucesso do pai. Até que foi rápida essa reconciliação, né? Eu achei que ia demorar mais, se estender um pouco mais pela novela. Não achei que eles já iam também se entender logo agora.
Eu achei que foi no tempo certo. Se demorasse muito, ia ficar muito maçante esse relacionamento de pai e filho. Você tem razão, Chica. Ô, Chica, eu vou aproveitar o gancho, eu vou falar um pouco da Marlene e também um pouco da Glorinha, tá? Ok. Então, o que eu peguei aqui dessa semana é que as duas, elas estão juntas, né, desenvolvendo um produto e elas estão ainda, e elas vão acabar definindo um nome para esse novo produto que elas estão criando, né, juntas. Que produto será esse, Regon? Então, eu acho que é alguma coisa referente a cabelos cacheados, né? Teve uma cena na novela, se você lembra, que a Glorinha estava comentando com a Marlene sobre de ter algum produto que ajudasse nos cachos, né? Quando a Marlene foi entregar uns sabonetes. Eu acho que elas acabaram se juntando mesmo e vão acabar desenvolvendo um produto novo, né? Até mesmo a Marlene falou que queria aumentar o catálogo dela, né? Não ficar apenas com sabonete. É verdade, pode ser isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, Chica. Eu acho que é algum produto referente a cabelo. Agora posso falar um pouco do meu ranço? Pode. Até imagino quem seja o seu ranço. É do Nelson que você está falando, né, Chica? Esse mesmo. Aff. Ai, fala, Chica, o que você tem para falar do Nelson? O que o Nelson aprontou dessa vez na novela? O que ele vai aprontar essa semana? Então, fiquei sabendo que o Nelson acaba se metendo em confusão por causa de uma dívida. Isso daí a gente nem se surpreende, né? Isso daí acaba sendo normal o Nelson se meter em dívida. Nem eu, pra mim isso também não é novidade. Mas olha só, eu fiquei sabendo que ele acaba pedindo socorro para a Anitta e nisso ele acaba fazendo a família de refém. Como? Fazer a família de refém? Isso mesmo que você ouviu. Tanto que o cobrador do Nelson ameaça a família da Anitta. Mas o que tem a ver? A Anitta não é nem mais esposa dele. Não faz sentido. Pois é, mas sabe qual o final dessa história? Bom, o final acho que a gente já até imagina. O Alfredo vai lá e vai quitar a dívida do Nelson novamente, né? Vai se encerrar todo esse enredo desse jeito, com o Nelson pagando, pro Alfredo pagando a dívida do Nelson, né? Não. Quem paga a dívida do Nelson é o Raimundo, e como consequência disso ele vai proibir novamente o namoro da Celeste com o Edu. Mas o que os dois têm a ver, né? Não faz sentido, né? Tudo bem que eu acho que, como você comentou que teve essa questão da ameaça, de feito refém, acho que isso deve ter preocupado o Raimundo, né? É que o Raimundo também é estourado, né? Então eu acho que pode ser algo que preocupou ele, por isso que ele colocou novamente a Celeste e proibindo de namorar o Edu. Eu acho que é sobre exatamente isso, Regon. Eu acho que eu acho que pode ser exatamente isso. Chica, agora eu vou aproveitar e falar um pouco do Gente Fina, tá? Que eu falei no começo de vídeo, né? Que essa semana acho que vai ter um enredo em torno do Gente Fina, tá? Então, essa semana vai começar com a Verinha e o Sebastião recebendo uma intimação da prefeitura, que é como se fosse uma ordem para desapropriar o espaço do Gente Fina. Tô passada, Regon. Então, e nisso daí começa toda a trama para tentar salvar o Gente Fina, né? Então, o Ulisses e o Beto, eles se envolvem para salvar, tanto que daí o Beto vai pedir apoio do Raimundo, né? E o Raimundo dá total apoio. O Ulisses vai conversar com o Sérgio para tentar de alguma forma ajudar, né? Como o Sérgio tem contato com jornais, né? E com isso, uma multidão acaba se unindo para salvar o Gente Fina. Ai, que maravilha! Queria estar lá naquela multidão. Você gosta de uma confusão, né, Chica? Mas assim, dá certo, tanto que acaba saindo em todos os jornais, todo o protesto que foi feito para salvar o Gente Fina da desapropriação.
E a Amália, aquela advogada que está ajudando a Beatriz no caso do roubo do colar, ela se envolve e ela acaba ajudando uma forma de conseguir que o Gente Fina não seja desapropriado, né? E daí no final, tudo isso acontece nesse ciclo da semana, né? Que no final eles vão conseguir salvar o Gente Fina, né? E daí tem toda uma comemoração, uma festa. Ufa, mas eu já imaginava que isso não ia durar muito não. Realmente, não durou. Vai ser o arco dessa semana, né? O Gente Fina. Por isso que eu falei que essa semana ia ter alguns pontos centrais e um deles é um pouco dessa possível desapropriação do Gente Fina. Regon, agora eu vou contar uma fofoca da Clotilde. Lá vem as fofocas da Clotilde. Qual é a fofoca dessa vez que a Clotilde te contou? Então, vocês lembram que o tio Bob tinha serrado a pata da Jacira no meio? Sim. Depois disso tudo, a Jacira até começou a namorar o Sérgio, né? Sim. Então, a Clotilde me contou que o Sérgio resolveu contar a verdade sobre a Paty para a Jacira. Ih, já tô vendo que vai vir drama por aí, né? Porque a Jacira não é nem um pouco dramática, né? Ela é zero dramática. Então, foi drama mesmo, pois a Jacira acaba terminando o relacionamento dela com o Sérgio. Agora lá vem aquela história, né? Do Sérgio vai correr atrás da Jacira para recuperar ela, né? Sim, e provavelmente com a voz de pato dele. Sim, com a voz de pato, porque ela achava a Jacira achou charmoso, né? Que ela tinha gostado da voz de pato do Sérgio. E vocês aí de casa, vocês achavam que a Jacira e o Sérgio iam ficar juntos? Né? Eu tinha desconfiado que eles iam ficar juntos. Mas e vocês aí de casa? Já tinham essa desconfiança que eles poderiam ficar juntos? E você, Chica, já tinha essa desconfiança? Eu desconfiava no começo só. Chica, agora eu vou falar algumas fofocas bem rápidas, tá? Só porque, para não passar batido, né, que vai acontecer essa semana, mas também não acho que vai ser algo de tão importante ainda, tá? Mas assim, da Beatriz, essa semana não tem muita coisa para falar dela. Na verdade, não tem quase nada. Eu não achei nada da Beatriz assim. Nem eu. Então, a única coisa da Beatriz é que eu sei que ela vai confrontar a Bia. Mas agora o motivo desse confronto, né, ainda a gente não sabe direito, não foi divulgado. Só falou que ela vai confrontar a Bia, né? Que já aconteceu outras vezes. Provavelmente talvez seja dessa trama aí da armadilha que a Bia fez com o Ronaldo e com o Beto. Talvez seja alguma coisa relacionada desse tipo ainda. Mas a única coisa que eu sei é que as duas vão ter um confronto essa semana, mas não exatamente qual o motivo desse confronto. Uma outra coisa que vai acontecer essa semana é que o Beto vai entrar em contato com o Basílio e ele vai atualizar o plano dele para o Basílio. Que plano é esse, Regon? Também não foi falado qual é o plano, né? Só que os dois eles vão meio que dar uma atualizada aí. Talvez seja ainda deles recuperarem o colar que a Beatriz é acusada de roubo, né? Eu acho que ainda é referente a eles acharem esse colar roubado. E falando um pouco da Bia também é outra que não vai ter muito enredo essas semanas, pelo menos não foi divulgado, né, dessa semana. A única coisa é que ela vai sofrer uma indiferença pelo Beto e pelo Ronaldo. Né? Tanto o Beto quanto o Ronaldo vão ser indiferentes com elas e ela vai sofrer por essa indiferença que ela sofre com os dois. Bem feito pra mimada. Bem feito, né? Chica, você tem mais alguma fofoca? Então, eu vou passar uma rápida agora, que é sobre a Yolanda. Eu fiquei sabendo que ela hesita o casamento com Ulisses. Mas isso é natural também, se a gente for ver, né? A Yolanda, desde o começo que ela descobriu que ela estava grávida, ela falou que ia criar sozinha, tanto que ela queria sair da cidade, né? Então, eu acho normal ela hesitar, como ela mesma disse, nunca ninguém me deu um bife. Mas continua, Chica. E também fiquei sabendo que o Ulisses afirma para a Glorinha que ainda a ama. Isso
Também não é de se estranhar muito, porque eles estavam namorando no momento que descobriram da gravidez da Yolanda, mas agora ainda vai ser essa trama, né? Do Ulisses ter que casar com a Yolanda, mas gosta da Glorinha, a Glorinha sofrendo porque quem ela gosta, quem ela ama, não pode ficar com ela, né? Então vai ter toda essa trama desse trio aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse final. E é claro que depois eles vão acabar ficando juntos, né? Eu também acho Regon. E vocês aí de casa, também acham que o Ulisses vai ficar com a Glorinha no final? Ou será que ele vai casar com a Yolanda? E vocês aí? Vocês acham que ele vai ficar com a Glorinha no final ou será que ele vai casar com a Yolanda? O que vocês acham que vai acontecer? Pensando que não é nos dias atuais, né? Será que ele vai casar? Será que não? Ele só vai ajudar a Yolanda a criar a criança e ele no final vai ficar com a Glorinha? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber. O que vocês acham que vai acontecer? Regon, posso contar a minha última fofoca? Pode, manda ver, Chica. Qual a sua última fofoca? Então, vocês lembram que o Raimundo proibiu o namoro do Edu com a Celeste, né? Sim. Então, fiquei sabendo que os dois acabam se encontrando clandestinamente. Zero novidade, né? Que isso eles já fizeram outras vezes, quando eles foram proibidos de namorar. Calma, pois logo depois eu fiquei sabendo que a Celeste acaba sentindo um forte enjoo e teme estar grávida. Mas ó, isso daí eu já meio que desconfiava, tá? Porque a novela ela já vem dando esses indícios que a Celeste ia ficar grávida há tempos. Começando com a mãe dela, começando um olhar mais picante entre os dois, né? Quando realmente também eles consumaram, né? De fato, o ato, eu já achei que ela já ia ficar grávida ali no começo, né? Então, isso daí dela ficar grávida, eu já meio que sabia. E tem mais, pois o Edu confirma a gravidez da Celeste. E também que ela vai sofrer um desmaio e o Edu fica desesperado. Eu imagino que ele vai ficar desesperado. Mas, ô Chica, vai ter algum desfecho, né, nessa semana sobre a gravidez da Celeste? Ainda não. A única coisa que eu fiquei sabendo é que depois do desmaio o Edu acaba afirmando para a Celeste que suas mães precisam saber da gravidez. Isso daí elas são tranquilas, né? Eu acho que o negócio tá quando o Raimundo souber que a Celeste tá grávida. A minha teoria nisso daí, eu acho que na hora que ele ficar sabendo, além disso, ele vai desmaiar. Eu acho que ele vai desmaiar. E você, Chica, o que você acha que o Raimundo vai fazer quando ele descobrir? Eu acho que ele vai culpar a Lígia. Não, mas isso também eu acho. Depois que ele voltar do desmaio, ele vai culpar a Lígia. Eu acho que ele vai desmaiar antes. Mas isso é minha teoria, né? Mas o que eu acho que ia ser engraçado. Vai culpar a Lígia. E vocês aí de casa, o que vocês acham que o Raimundo vai fazer quando ele descobrir que a Celeste está grávida? Deixa aqui também nos comentários que a gente está curioso, né, Chica? De qual vai ser a reação do Raimundo. Comenta aqui embaixo. Chica, agora eu vou falar a última do dia, tá? Vamos começar falando então sobre o até que eu trouxe no começo, né? Que acho que vai ser um ponto central também dessa semana, sobre a questão da Zélia e do Juliano tentarem dar um golpe na Maristela. Então, como vocês devem lembrar, os dois eles trocaram os remédios da Maristela, né? Então, fazendo isso, a Maristela começou a ficar meio confusa, né? Sofria confusão, começa a sofrer essas confusões, a Bia até percebe, fica preocupada com a avó. E nesse meio tempo, o Basílio descobre que ela está sendo dopada e ele até confronta a Zélia. Mas o que acontece também? O Juliano e a Zélia fazem a Maristela assinar um documento que vai prejudicar a perfumaria carioca. E depois ela percebe que assinou um papel que prejudicou a perfumaria, que ela acha que ela fez confusão em ter assinado isso. E
O Juliano e a Zélia vão fazer a Maristela passar por uma avaliação médica e ela vai ser interditada judicialmente. Mas não acaba por aí, porque depois que acontece isso, o Basílio entra na jogada e ele fala que se casou com a Maristela e que a partir daquele momento ele vai assumir as responsabilidades dela dentro da empresa. Regon, eu tô passada com esse final. E não é, Chica? Eu tô de queixo caído. Esse Basílio é muito esperto. É muito esperto, muito esperto. E vocês aí de casa, o que vocês acharam desse plot final aí da que vai acontecer na semana? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. E você, Chica, o que você achou desse final? Regon, eu confesso que eu adorei. Foi bem legal mesmo. Eu achei bem interessante esse final aí do Basílio casando com a Maristela. Chica, vamos encerrar então por aqui, né? Acho que a gente conseguiu passar pro pessoal muita coisa que vai acontecer nessa semana, né? Tô ansioso aí para ver exatamente como que vai ser essas cenas, né? Dessas reviravoltas que vai acontecer, principalmente esse finalzinho aí do Basílio dando esse plot twist, essa rasteira no Juliano e na Zélia, né? Mas antes da gente encerrar, tem uma enquete aqui no canal que é do rançômetro, né? De quem você tem mais ranço dessa novela, né? Saiu os 4 finalistas, né? Os 4 finalistas temos a Bia, a Clarice, o Juliano e a Maristela. A família Alencar completa. Vai lá e vota, a disputa tá acirrada. Se você ainda não votou, vota lá, que ela vai fechar aí semana que vem, e na próxima sexta a gente vai estar divulgando aqui quem foi o ganhador do rançômetro da novela Garota do Momento, tá? E é isso, né, Chica? A gente vai estar divulgando semana que vem quem foi o ganhador do rançômetro, né? Isso mesmo. E não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquela amiga que adora uma fofoca de novela. Exatamente, gente. Não esquece de você curtir, se inscrever no canal e deixar, porque a gente vai ter muita coisa ainda para falar. Então a gente vai ficando por aqui, né, Chica? Um beijão da Chica e até a próxima. Tchau!